Bom, vamos agora voltar. Eu tava falando mó tempão aqui e na hora que eu vi eu não tava gravando. Puta que pariu. Acontece. Bom, vamos, vamos voltar aqui agora na nossa timeline MPE Goiás, tá? Essa prova aqui MPE Goiás, beleza? FGV também. Então aqui já começa uma notícia ruim aqui, né? No edital de vocês, dos SGBDs, vem Oracle, MSSQL Server e o PostgreSQL, né? Que é uma matéria até que eu falo na correção, na análise do edital, que eu acho difícil de estudar, porque o custo-benefício dela não é tão bom, a não ser que você seja um SGBD. Então a gente viu já a questão de MSSQL, a gente viu a questão de PostgreSQL e a gente está vendo agora a primeira questão de Oracle. Ao meu ver, a FGV gosta mais de cobrar Oracle, tá? Então, PLSQL, as estruturas do Oracle. Se você já tem uma facilidade com isso, ótimo. Se não, infelizmente você vai ter que dar uma olhadinha, tá? Aqui já começa as questões clássicas de FGV com relação a SQL, né? Porque ela vai te dar uma tabela, vai te falar qual foi o resultado dela e ela vai te perguntar qual SQL dá esse resultado, né? Outra questão aqui, perguntando mais uma vez o número de linhas. Então, tem que estar preparado para... Ela vai rodar uma SQL, quantas linhas vão retornar, tá? E aqui a gente começa com os nossos exists e o not exists, né? Várias, inúmeras questões envolvendo isso aqui, tá? Então, tem que estar preparado para resolver o exists, o not exists, beleza? Essa daqui é do time mandante. Mais uma questão, nem porque eu não sublinhei essa aqui, né? Questão que envolve Boss Code, né? Então você tem que ir para a prova sabendo que todo determinante é uma chave candidata. Tem que saber fazer questão de normalização de BCNF. A FGV ama isso aqui, assim como ela ama exists. Vou chutar algo aqui. Vai cair um exists para vocês, vai cair um BCNF para vocês, tá? Essa foi uma questãozinha muito interessante porque foi questão teórica de JavaScript. Caiu assim no MPE Goiás, tá? Cobrando a diferença do let, do const, do var. Então, let, const, var, tá? Você tem que saber diferenciar esses caras aqui, tá? O last, const e o var em JavaScript. Não vá para a prova sem isso, tá? E no TJDFT, e eu falava isso na aula, tem um slide meu disso aqui na revisão, vocês vão ver. Para CGU eu fiz isso, mas não caiu. Caiu o conceito de hosting em JavaScript, tá? Que é basicamente, ele sobe a declaração de variável lá para cima. Né? Não a inicialização, mas sim a declaração, tá? Então esse código aqui, ó, em JavaScript, né, passa a ser um código válido. E esse não caiu o código... Deixa eu ver se eu tô travando. Não, não tô travando. Não caiu o código especificamente aqui, tá? Mas só meu computador tá travando, muito provavelmente é porque ele tá ficando quente. Aí eu dou uma... Deixa eu ajustar a câmera aqui. Deixa eu ligar o ar também. Pronto. Então, esteja preparado para resolver esse tipo de questão aqui de JavaScript, let, const, var. Não só práticas em relação à manipulação de strings, manipulação de array, mas também teóricas, tá? A FGV gosta de cobrar isso aqui. Caiu no TJDFT, caiu no MPE Goiás, tá? Esteja preparado para isso. E aqui a questãozinha de sorte, lembra que eu falei? Cara, muito chocante isso aqui, porque eu falei disso aqui na revisão para CGU, não caiu na CGU, mas caiu no MPE Goiás, né? Então, só que eu fiz manipulando não com strings, aqui foi fácil. Se ele quisesse deixar a questão um pouco mais difícil, ele teria feito essa questão com números, né? Que, como eu disse lá na especificação, ele transforma isso aqui para strings, né? No contexto de HTML, o elemento contém meta-informação. Galera, essa aqui de HTML, eu acho que caberia entrar dentro de dentro do conceito de CSS, tá? Nesse conceito mais global ali, que seria... O computador tá travando. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Acho que dentro desse contexto mais global, como eu sempre falo, cara, não vá para a prova sem saber o que é um HTML, né? Lembra daquela questão do document get element by ID, né?
As tags novas, o HTML5, acho que é interessante você estar familiarizado com elas. Essa foi uma questão, assim, entre aspas, muito simples, né? Tá te cobrando em qual de uma página HTML onde ficam as meta-informações, né, no head, mas sinceramente eu acho que não vai cair especificamente uma questão de HTML para vocês, mas uma questão de CSS que tem HTML envolvido nesse ecossistema, sim, tá? Aqui finalmente uma questão de Python que envolve recursividade. Tá vendo que Python CESP dá uma ignorada, né? Entre aspas, tá? Das últimas questões que a gente viu, mas PF, PCDF ano passado caiu questões de Python, tá? Mas Python é melhor estudar pela FGV, beleza? Porque a FGV gosta bastante de cobrar código Python e vai cair código Python para vocês. E eu chuto que vai cair ou recursividade, ou generators, ou lambda, ou string, ou manipulação de array. Ah, Rafa, você está chutando muito. Assim é fácil, né? Vai cair um número na Mega Sena entre 1 e entre 1 e 60, como se fosse assim. Mas Python é um ecossistema muito grande, né? Assim, baseado no que já vem caindo, né? Então não vá para a prova sem saber fazer questões de recursividade, tá? Python, mais uma vez, uma questãozinha de Python aqui, cobrando a função range, que envolve um pouco a parte de fatiamento também, né? Porque é o início, o fim, excluindo o fim, e aqui no caso os steps, né? Você vai de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, né? Você vai para cima ou você vai para baixo, nesse caso aqui ele tá indo para baixo, tá? Muita questãozinha de Python que envolve fatiamento. Então, ó, Python, lists, fatiamento, tá? Então, você saber manipular fatiamento em Python, tá? Bom, não vi isso ainda sendo cobrado em nenhuma prova, beleza? Mas, sei lá, ixi, uma luz ali minha se foi. Deixa eu ver aqui porque ela desligou. Se ela tem volta. A gente tá dando mau contato. Bom, deve ter ficado um pouquinho mais escuro, mas a minha luz aqui de cima resolveu desligar, infelizmente. Python Comprehensions, tá? List Comprehensions. Vou chutar aqui que isso vai ser um novo tema da FGV, tá? Você fazer isso aqui, ó, é uma forma mais pythônica de você manipular uma lista e afins, tá? Sem usar funções de map, list, sets e afins, tá? Então, vou chutar aqui que nessa próxima prova aí de vocês vai cair um Python Comprehension. Da mesma forma que eu chutei Python Lambda e caiu na CGU, vou chutar um Python Comprehensions aqui. Mas esteja preparado para resolver Comprehensions, lists, lambdas, generators, strings, fatiamento, range, beleza? Bom, tentei restaurar aqui minha luz, mas ela não voltou. Então, tá vindo só a luz daqui e a de cima não tá mais vindo. Beleza, tá ok. Então, assim, tô chutando o Comprehension aqui, beleza? Vamos lá mais uma vez. Olha só a questãozinha de jQuery. Perceba que todos os concursos que a gente fez até agora caiu questão de jQuery, tá? Pô, Rafa, então por que você não chutou isso pra CGU? Porque esses concursos foram antes da CGU? Cara, porque o edital da CGU veio muito atualizadinho, né? Webpack, VUI, não sei o que lá, papapá. Esses editais não estavam tão atualizadinhos assim. Além desses editais serem mais techzeiras, né? Mas o que veio na CGU foi lá e cobrou jQuery. Então, galera, estejam preparados para resolver esse tipo de questão. Aqui envolve jQuery, aqui envolve CSS Selector, aqui envolvem funções anônimas, ou ele poderia ter usado um arrow function aqui, tá? Aqui envolve manipulação de eventos. Outra questãozinha de CSS, olha lá, o CSS Selector. Então, eu tenho falado isso desde a primeira prova que a gente começou a corrigir aqui, que foi a da Petro, né? Esteja preparado para para buscar o CSS Selector. Aqui ele quer todos os elementos com um atributo class igual a XPTO, né? Então, assim, galera, aqui foi uma questão muito tranquilinha, né? Mas esteja preparado para resolver CSS Selector. Eu vou fazer muita questão disso aqui. No simulado da CGU, eu já tinha feito, mas acho que eu fiz uma questão só de 64 questõezinhas para
a CGO, fiz só uma, que envolve CSS Selector. E muito provavelmente devo ter feito alguma para pegar o class aqui, que é o ponto, né, que é a questãozinha tranquila, ou o ID. Mas eu não dei tanta atenção assim que eu resolvi focar nos novos temas. No de vocês eu vou fazer muita questão do CSS Selector, muita, bem nesse estilo aqui, tá? SNMP, lembra que eu falei que, olha só, vai ter monitoramento de sistemas, né, e protocolos. Então, caiu uma questãozinha lá no último que a gente viu, que foi na TCE-AM e no TCE-RO, caiu, e agora aqui no MPE Goiás, caindo a questãozinha dos... Aqui, ó, aqui eu não sei qual era o gabarito, se era o trap, mas esse trap e o getbook sempre caem, tá? Então, estejam preparados para resolver a questão disso aqui. ITIL, e aqui, por que eu não sublinhei essa questão? Porque essa questão é clássica zaça já do ITIL, porque qual é o termo que define corretamente, né, essa refatoração no ITIL, né? Era criação de valor ou cocriação de valor. Aqui é cocriação de valor, pessoal. O ITIL fala muito disso, porque a cocriação de valor não envolve somente o pessoal da TI, somente o pessoal de negócio, somente o cliente. Não, é todo mundo, né? Então, eles fazem essa cocriação de valor. Aqui, ó, cobrando SNMP aqui e cobrando SNMP aqui de novo. Então, vai cair SNMP no de vocês. Esteja preparado para resolver a questãozinha de SNMP, tá? Mais um SNMP aqui de novo, olha só. E aqui cobrando as diferenças da V1, V2 e V3. Eu só estudei até a V2, eu não sei quais são as novidades da V3, tá? Esteja preparado para resolver esse tipo de questão aqui, tá? Beleza, na questão discursiva, mais uma vez, apresente um código JavaScript, ou seja, no concurso anterior, acho que foi TCRO, né, que a gente viu, cobrando para você implementar código em JavaScript, aqui cobrando no MPE Goiás para você implementar código em JavaScript. Ah, Rafa, não caiu na CGU, porque a CGU discursiva não foi tech. Eu acho que se fosse tech, teria caído código. Teria caído ciência de dados, teria caído código. Então, o meu chute para vocês é estilo o que veio ali, uma mistura da Cefaz Ceará com esses aqui, né? Cefaz Ceará, duas questões de ciência de dados e uma questão que envolve aqueles processos, né? PMBOK, ITIL, Scrum, não vai cair PMBOK para vocês, mas vocês entenderam ali, contratação de serviços, né? Uma redação assim, e uma redação que envolva código, tá? Esteja preparado para fazer ou com JavaScript ou com Python. E mais uma vez, dando um array aqui e pedindo para dar uma ordenada, ó, rearranjar aleatoriamente os arrays. Caiu isso aqui no TJDFT, caiu isso aqui no TCRO, caiu isso aqui no MPE Goiás, então esteja preparado para isso, tá? Próximo concurso, para a gente seguir uma timeline aqui, eu acho que MPE Goiás já foi, né? Vamos para a TCU. Essa do TCU, simplesmente a gente tem que dar uma boa ignorada, que essa do TCU foi... A galera pesou muito a mão, né? Foi animal essa prova aqui, não faz nenhum sentido, né? E era pra uma galera de área geral. Nossa, foi... Isso aqui foi sem noção total, tá? Mas o que a gente pode estar preparado para resolver isso? Se eles estão cobrando isso para uma galera de área geral, imagina pra gente, né? Então, ó, primeira questão aqui, ó, tem que estar preparado para fazer o where e exists, né? Aqui é um update que tem uma subcarry, que tem uma auto subcarry, que tem uma auto subcarry, 4 níveis aqui de subcarry, né? Tem que estar preparado para resolver isso. Aqui ele vai te perguntar quantas linhas vão ser afetadas, ou então a questão que ocupa a página inteira, né? Ele vai te dar uma tabela, qual é a carry que chega a esse resultado, né? E aí você tem que saber resolver isso aqui. Questão dificílima, dificílima. Essas duas questões aqui, a gente fazendo com auxílio do computador, né? Usando ali o SQL Fiddly, a gente demorou quase 40 minutos para fazer essas questões. Tá? Questão dificílima. E Scikit-learn, mostrei ali o código na prova da Petro, do Scikit-learn, que a gente fez essa comparação justamente com a do TCU, né? Então a gente já passou por essa questão aqui. Questãozinha de Python envolvendo o uso de generators. Lembra que caiu no TCRO, caiu aqui no TCU. E eu falei, olha, provavelmente vai cair para CGU, mas dá uma olhada em Lambda. Assim como eu falei agora para vocês. Provavelmente vai cair o generators ou Lambda, mas dá uma olhada também em list comprehensions, tá? Questãozinha clássica de BCNF, ó, que ele vai te dar os determinantes, tá? E ele vai te perguntar aqui qual dessas aqui atinge a BCNF. É o quarto, acho que é o quarto concurso que a gente vê que tem questão de BCNF, então você tem que estar preparado para resolver esse tipo de questão aqui, tá? E aí lembra que eu falei do nível, né, das questões? Para mim essa aqui
em relação à ciência de dados, né? Entender o que é classificação, clusterização, entender quais são os algoritmos, entender como eles funcionam. Para mim, esse tipo de questão aqui já está te perguntando como que eles funcionam na implementação. O Tiagão vai pegar bastante no pé de vocês disso aqui, ó. Então, o TCU foi bem pesado nisso aqui em relação a redes neurais, covariância, matriz de confusão, tá? A única questão que eu sublinhei aqui que eu consegui relativamente explicar foi. Cadê? Do código R, né? Mais uma vez, código, não vai cair R para vocês, mas envolve código, né? Cadê aqui a questão? Acho que foi essa aqui, da treinamento de rede neural artificial. Por quê? Aqui, quando você está treinando uma rede, e eu falo disso aqui na aula, né? Tá aqui, ó. Então você tem as etapas, né, do pré-processamento, a separação dos dados, aí você tem o treinamento e o teste, a validação, né? E aí você começa a definir uma taxa de erro, né, para isso ser aplicado. E essa taxa de erro você tem que levar em conta o desempenho de uma rede, né? Às vezes os dados estão viciados, às vezes a base está enviesada e afins, né? Então você tem um tipo de erro de representação e generalização. E aqui as técnicas que você usa, né, do overfitting, underfitting, relacionado ao bias e à variância. E aí, quando que você para? Quais são as técnicas para você parar, né? Então, você pode usar, por exemplo, cross-validation, justamente para ter uma ideia aqui de quando que você deve parar, o cross-validation, holdout. Então, a questão estava te cobrando justamente isso. Salvo engano, o gabarito aqui foi letra B, tá? De bola. Então, essa foi a única questão que eu vi, assim, eu falei, cara, essa aqui eu teria uma certa noção. O resto, achei a prova bem difícil. Então, o que dá para a gente levar em conta aqui dessa prova do TCU? Esse tipo de questão aqui, né? Mas, obviamente, para vocês, ainda com um nível mais elevado. E a questãozinha de Python, tá? Tanto do scikit-learn quanto do uso de generators e BCNF, tá? Tem que estar preparado. Além dos clássicos exists, né? E not exists. Aqui, no TCU, ele deu uma boa exagerada nisso aqui. Então, o TCU se foi. Próximo agora, CGU, que é um target bom aí pra gente, né? Dar uma avaliada aqui nessa prova, tá? Então, na CGU, cobrou conceitos básicos, acho que quase que básicos aqui em relação ao overfitting, underfitting, caminhos, caneighbors, tá? Cobrou conceitos relacionados à matriz de confusão, e aqui eu acho que já não é tão, entre aspas, básico, entra mais na parte que o Tiagão vai trabalhar com vocês, então saber resolver essa parte de matriz de confusão. Eu não entro nesse nível para geral, eu entro mais no nível de saber diferenciar o caminhos do caneighbors, né? E afins, tá? Lembra das questãozinhas de ETL e ELT, né? Que envolvem também o conceito de data lake e afins. A CGU cobrou isso aqui, assim como lá no CESP Petrobras, tá? Então, aqui, ó, o conceito de overfitting e underfitting, né? Que eu falei, que eu falo disso aqui justamente na aula, né? Então, o que eu falo na aula, né? Tá aqui. Não estou conseguindo aqui. Mas o overfitting, né? Que você está com a base de dados muito bem treinada, mas ela não performou muito bem, né? E é justamente isso aqui, ó. Se o resultado do treino foi ótimo, ou seja, muito bem treinado, é uma possível solução, a utilização de um modelo menos complexo e método de validação cruzada para saber quando terminar, né? Aí, olha só, isso aqui foi a bola que eu cantei, né? Lá na CGU. Eu falei, olha, no último divisão, dá uma olhada em Lambda, que eu acho que vai cair isso aqui. Assim como eu tô cantando aqui para vocês, dá uma olhada em Python Comprehension, de repente cai. Mas não tem como muito fugir disso. Manipulação de strings, criação de objetos, listas, sets tuplas, generators, lambdas, tá? E recursividade, beleza? Git, só para a gente finalizar aqui, o Navy Base, aqui já cobrando um pouco da implementação, mas acho que aquelas questões que o CES cobrou de forma teórica, né? O Navy Base, um classificador, justamente que usam as variáveis independentes, né? Então você tem ali uma maçã, a maçã tem cor, tem espessura, tem um tamanho, tem um cheiro, tem um gosto, né? E ele usa cada uma dessas variáveis de forma independente para classificar os objetos, né? Então isso é importante você ir para a prova não só esses contextos teóricos do nível 2, mas saber aqui resolver esse tipo de questão também. Git, questãozinha clássica aqui, uma questãozinha cobrando, até um uso bem bacana que a gente trabalha no dia a dia, que é o conceito de feature branch, né? Branch hell Git. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa figura aqui, tá aqui, ó.
Então a questãozinha está cobrando muito do que a gente já usa aqui no dia a dia, tá? O conceito aqui do Git Flow, tá? Tá aqui. Então o conceito de feature branch é justamente isso, né? Você tem a branch develop, você tem a branch master, você tem as branches de hotfix aqui, mas para cada filtro que você for desenvolver, você faz um fork da develop, desenvolve aqui e depois você faz um merge com a develop. Ele estava cobrando justamente isso aqui, esses conceitos de feature branch. Eu falo disso aqui na aula de revisão, eu falo isso aqui bastante na minha aula, tá? Modelo de regressão linear, aqui mais voltado para a implementação, né? Não apenas o conceito. Tá aqui. Aí aqui, lembra que eu falei que a CGU Techzera, né? Ela cobrou uma questão aqui de SQL Injection, cobrou conceitos de ORM Hybrid e depois ela ainda veio com uma questão mais Techzera ainda aqui, ó, só especificamente de Hibernate, né? E mais difícil até que no concurso do TJTO. Então, eu vou fazer nos simulados mais questões aqui que envolvam Hibernate. Na revisão para CGU, eu falei bem da diferença do Entity Manager, Entity Manager Factory, fazendo analogia com Session e Session Factory. Falava sobre imutabilidade. Então, daria para ter matado aqui, mas é uma questão muito, muito difícil, tá? É uma questão techzeira, uma questão para quem mexe no dia a dia com Hibernate, beleza? Mais uma vez, questãozinha de jQuery aqui, usando o Document Red, né? A gente viu todos os concursos aqui cobrando. Eu achei que na CGU não cairia isso aqui e vamos lá, caiu, né? Então, para você, lembra que eu falei, ó, não tinha HTML no edital da CGU, mas isso aqui é um HTML. E aí o aluno que reclamou, depois eu mandei, olha lá, viu? Caiu HTML na CGU. Babaca. Fiquei puto. Ai, por que você tá colocando HTML aqui se só tem CSS? Nossa, eu fiquei tão puto. Essa é uma questãozinha que eu acho bem plausível de cair para vocês também, tá? Por quê? Porque envolve Java, mas não Java na techzeira, mas cobrando a orientação objeto aqui de Java, tá? Questãozinha clássica aqui que não dá para errar. Várias questõezinhas desse tipo aqui a gente vai ver recentemente no TJDFT, tá? Questão de Scrum, essa questãozinha achei bem puxada, porque tem uma diferença de quem é o responsável pelo Sprint Backlog, que é a equipe de desenvolvimento, né? Ela que definiu o que vai ser feito naquela sprint ali, e em conjunto com a meta da sprint, que são outros conceitos, né? É uma questão que eu achei difícil. E a FGV conseguiu fazer uma questão difícil de Scrum. Então a gente viu treine Scrum, tá? Tanto pelo CES quanto pela FGV, para não errar esse tipo de questão aqui, tá? Essa é uma questãozinha bem polêmica, porque como eu disse para vocês, não tinha Mongo aqui, ó, no edital da CGU, tá vendo? Tinha Oracle, tinha PostgreSQL, não tinha Oracle, né? De vocês vem Oracle. Ó, tinha PostgreSQL, tinha MSSQL e tinha NoSQL, ó. Tinha NoSQL, né? Mas aqui ele cobrou um NoSQL específico, que é o MongoDB, e cobrou as especificidades dele. Eu achei essa questãozinha aqui bem fora de edital, mas eu vou ter que entrar nesse nível com vocês aqui, tá? Os tipos de testes, o Pedroso vai fazer com vocês aqui, tá? Não basta só saber o teste de unidade de integração sistema, aquilo ali clássico ali, que envolve a teoria do TDD, os outros tipos de testes, smoke test, testes exploratórios. No TJDFT ele cobrou os testes end-to-end, os testes ponta a ponta, tá? Então, vale a pena aqui. Banco de dados, olha lá, deve os SQLs gigantes, né? E aqui não cobrou um exists, né? Mas um de vocês vai cair exists. Cobrou sim, olha aqui, ó. Como é que não ia cobrar, né? Obviamente, a FGV ia cobrar um exists, né? Mas muita SQL, né? Então estejam preparados para resolver questões de SQL. É muito treino, galera. A questão de SQL é treino. E olha lá, lembra que eu falei de ACID lá na prova do CESP? Eu falei, olha, galera, um conceito básico, mas não... Duas provas do CESP a gente viu isso. Das 3 primeiras provas aqui da FGV de 2021 a gente viu isso. E olha aqui no CGU cobrando justamente o conceito de ACID, né? Só que não daquela forma básica, do tipo, o que é o ACID? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Cobrou exatamente como eu falei que iria cobrar, né? Que, ó, dá um cenário, aconteceu isso aqui, quais são as propriedades que evitariam esse cenário, né? Então, muito, muito boa essa questão aqui. E vai cair, se cair a CID, né, plausível aí por causa das últimas cobranças, apesar de ser um conceito básico, ele cair assim nessa definição de cenário, eu acho bem plausível para vocês, tá? Então, acostumem-se a fazer esse tipo de questão aqui.
Então, nesse caso aqui, o que, que é na ordem, né? O que, que foi feito aqui? Olha, se a retirada foi feita, mas ela não foi efetuada, aqui a gente está falando de quê? De atomicidade, né? Então, já daria para ficar aqui entre a A e a B. Lê o saldo, após retirar, depósito na conta falha, retirada revertida, prossegue com os valores errôneos, né? Então, o que está rolando aqui? Né? Então, salvo engano aqui, o gabarito foi letra B. Né? Docker, questãozinha excelente de Docker. Essa é uma questão bem prática de Docker, porque a gente usa isso aqui bastante no dia a dia, a concatenação de comandos aqui, justamente para evitar que o Docker fique fazendo multilayers, né? Questão excelente de Docker aqui. Vou cobrar esse tipo de questão aqui com vocês, mais com Docker Compose também. Docker eu vou pesar a mão, tá? AWS, isso aqui quem vai fazer com vocês é o André, tá? Eu posso trazer algum conceito de serverless, porque tá dentro de cloud e tal, mas quem vai especificar aqui com vocês vai ser o André. Tem que estar preparado para entender o serverless, function as a service. Hoje em dia, galera, para vocês terem uma ideia, até o conceito Docker tá ficando defasado, tá? Hoje a gente fala só em container. Você está usando Docker, você está usando um CryoIO, você está usando um build pack para buildar a sua imagem, diferente, tá? O Docker é só uma forma de você ter o container. E hoje em dia a gente nem usa mais Dockerfile, só para você ter uma ideia. Cara, eu tenho um repositório Git que está usando uma determinada linguagem, build aí. E a minha cloud que decide qual é a melhor maneira de buildar aquele container, tá? Não precisa mais nem de Dockerfile. Hoje em dia é no Dockerfile. Questãozinha de ITIL, e aqui cobrando as dimensõezinhas, né? Org info parseflu, é o mnemônico que eu já uso, então tem que estar com isso aqui decoradaço. Isso aqui é o tipo de questão que se você errar, você perdeu, tá? Porque a galera que já está estudando há um tempo tá com isso aqui decoradaço, tá? SNMP mais uma vez aqui, ó. Então vai cair SNMP para vocês, tá? Com absoluta certeza. Questãozinha de DevOps, cobrando a gente colocou a tratação, os administradores de modo pragmático, evitando a instalação e configuração de recursos manualmente, né? Então, se eu estou evitando a instalação, salvo engano, essa aqui era o infraestrutura S-Código. Deixa eu só. É isso mesmo. Então, vamos só ver, porque no de vocês, só ver como é que veio na CGU. Acho que na CGU veio só o termo infraestrutura S-Código. Infraestrutura. Na CGU nem veio o termo infraestrutura as code, olha só, veio só DevOps. Então, tanto é que quando eu coloco o termo, quando vem no edital infraestrutura as code, eu coloco DevOps, porque tá dentro de DevOps e muito aluno reclama. E foi o caso da CGU, não tinha infraestrutura as code chapada aqui, tá? Não tinha sim, agora que eu achei, ó. É porque veio como automação de infraestrutura com redes, Terraform, ó. Por isso que eu precisei pro Terraform, porque no de vocês veio o Terraform. Então veio aqui chapado. Então olha só, esquisito, né? Na CGU veio no SQL e ele cobrou um banco específico. Aqui veio Terraform, ou seja, uma tecnologia específica, e ele cobrou o conceito geral de infraestrutura as code, né? Então a gente tem, vou fazer o simular de vocês, galera. Vocês não tem noção. Eu vou cobrar a questão de Mongo, vou cobrar a questão de Neo4j, porque eu vou usar o CGU como base. E Terraform, às vezes eu não vou entrar tão na especificidade e vou cobrar o conceito mais básico de infraestrutura as code, como veio aqui também, tá? O que mais que eu sublinhei aqui para CGU? Questõezinhas de segurança que envolvem LGPD, e qual era o outro ali? Certificação digital, né? 27005, olha aí, ó. Até para o processo de direção que o João está trabalhando, né? Se você está definindo as diretrizes, né? Galera, João. Né? Deixa eu só achar o meu resumo aqui de 27005, só para vocês terem uma noção.
trabalhando essa tarefa excluindo alterando alguns controles, com isso poderá avaliar os riscos residuais, né? Em qual tarefa se avalia os riscos residuais? Então, 27.005. Deixa eu abrir ela aqui de novo. Então ele estava te cobrando riscos residuais, ó. E os riscos residuais está dentro da onde? Está dentro de tratamento de riscos, né? Que aí você tem que fazer o mate aqui, né? Modificação, evitar, reter ou compartilhar, e depois disso você faz riscos residuais. Então, ele tá te cobrando essa figura. Galera, cai demais. Eu ia abrir o meu resumo aqui, mas eu tenho questão de 2011 cobrando esse mesmo conceito. Então, se lá em 2011 estava cobrando isso, e se você errou, não pode errar. A 27.005 não pode errar, tá? Acho que aqui era uma questão de 27.002, 27.001, mais uma vez, né? Beleza. Então acho que a gente matou CGU aqui. E por fim, ainda não. Tá faltando TJTO e TJDFT. Vamos ver aqui na ordem, foi TJDFT. Sendo que na prova TJDFT teve analista de sistemas e analista de dados. Ainda falta você faz aí, meu. Ainda falta você faz Bahia também. Então, ó, TJDFT, análise de dados, tá? Nossa, ainda falta muito prova, que são duas da TJDFT. Pessoal. E por isso que isso aqui eu já estou considerando minha aula para vocês, tá? Digam lá se vocês curtiram essa. Nunca fiz isso antes. Dá um puta trabalho. 2 dias já de gravação aqui. Muita madrugada. TJDFT, tá? A parte de análise de dados, como eu disse, aqui já é nível 3, né? Prova de ciência de dados especificamente. O Thiago vai chegar nesse nível aqui com vocês. O que eu sublinhei aqui para dar os meus 2 cents, né? Mais uma vez, questãozinha com exists, né? Que a gente tem que estar preparado para resolver. Subquery com funções de agregação. Olha aqui a questãozinha de hoist, ó. Lembra que eu falei para vocês? Teórica. E aqui, ó, aqui já é o nível do Python 3.9. É que eu acho que eu sublinhei na prova de sistemas, tá? Então, questãozinha de hosting e que envolve o conceito de last, contivar, questãozinha teórica de JavaScript. E aqui é questãozinha que cobra a definição de objetos, né? Como que eu crio um objeto, como que eu faço o construtor dele. Lembra lá do Python JSON, né? Cobrando justamente aqui. É porque aqui são as questões que caíram também na prova de sistemas e eu deixei sublinhado lá, tá? Só RESTful, mas cobrando conceitos que envolvem, mais uma vez, só por ter RESTful no edital de vocês, isso não quer dizer que não possa cair com SOAP, tá? Vocês viram a quantidade de questões que a gente viu aqui só de SOAP, de RESTful e por aí vai. Mas a gente ainda tem que estar preparado lá, jogo fácil, operaçõezinhas de OLAP, de DAO, tá? Aqui o modelo, né? Se o modelo está normalizado nas dimensões, que modelo é esse? Né? É o Snowflake? É o Star? Né? Tem que estar preparado para o jogo fácil também, tá? PREST com metadados, aqui muito provavelmente cobrando conceitos de HOS e afins, eu vou cobrar isso. Essa aqui, ó, até beleza. E aqui é uma questãozinha, ó, bem de boa, tá? Acho que eu já até botei essa questão na minha aula, inclusive. Já. Então, qual é o que dessa questão aqui? Aqui é uma questão que envolve nível 2. Isso aqui poderia cair para a área geral com certeza. Então, você tem que estar preparado para matar essas questões aqui de matriz de confusão, estatística, covariância, né? O valor de estatístico probabilístico. Tem que estar preparado para matar isso aqui. E tem que estar preparado para matar questões conceituais. Isso aqui é uma questão conceitual, né? Qual é o método utilizado para estimar um determinado número, estimar um valor, né? Então, nesse caso aqui, a regressão linear e o SVR, né? É que o SVR ele pode ser usado também para classificação, regressão, né? Então, essa aqui, galera, não tem jeito, tá? Ó, matriz de confusão. Essa aqui é também uma questão teórica, porque envolve você saber diferenciar o que é árvore de decisão, quais são os algoritmos e qual é a diferença do C4 e C5. Mais especificamente, a diferença do C4 e C5 está justamente no atributo. Como o C4 e C5 é uma evolução em relação ao ID3, o ID3 é só categórico e o C4 categórico contínuo, algo assim, tá?
Então aqui, ó, é justamente nos valores dos atributos que fazem essa diferenciação da árvore de decisão, tá vendo? E isso é uma questão que poderia cair já para geral. Então isso aqui é uma questão do lado esquerdo para geral, isso aqui, ao meu ver, é uma questão que ainda para de TI e ainda para de ciência de dados específico, mas vocês vão ter que estar preparados para resolver isso, tá? Que estimativa, mas não vai cobrar para você. Essas estimativas dos projetos eram clássicas, né? Provável, otimista e pessimista. Que metodologia é essa, né? Paramétrica, 3 pontos. Aqui é 3 pontos, né? Ou PERT. Bom, finalizamos aqui. Entramos na discussão do TJDFT e olha só, adivinha qual é a implementação, implementar o algoritmo. E aqui ele deixou, ó, o JavaScript ou Python. E um dos critérios era justamente a complexidade do algoritmo empregado. Então, quem implementou um Bubble Sort vai sair em desvantagem em relação a quem implementou um Quicksort, entendeu? E um método de validação cruzada, pedindo para você entender, explicar por que deu a diferença nesses valores e tal, né? Ou seja, não vale a pena você saber o conceito de validação cruzada e rodar a diferença dos dois. Tem que saber como que ele é implementado, tá vendo? Aqui é o nível 3, né? Então, TJDFT. Aí vamos ver a do TJDFT, análise de sistemas. Algumas coisas eu já deixei ali pré-preenchidas, tá? Então, ó, esse tipo de questão aqui, eu acho que vai cair para vocês, porque caiu na CGU, caiu aqui para o TJDFT, né? Que é cobrando orientação a objeto, utilizando Java como cortina de fumaça aqui, né? Uma questão, essa aqui mais techzeira de Java, né? Não acho que vai vir assim nesse nível, não, mas mais do da direita com certeza, tá? Algoritmo de orientação não vai cair para vocês, então eu sublinhei ali para não falar. OWASAP, né? Você saber quais são. Inclusive foi tema da redação do TJDFT. Não basta só saber o top 10 atual, mas o top 10 anterior para saber o que entrou, o que saiu. E saber descrever o problema e como que se resolve. Porque tem questão aqui falando como que eu resolvo o cross-request foregrade, né? Questãozinha de DevOps envolvendo teste, DevSecOps aqui, né? E essa aqui eu até postei lá no Instagram, porque a gente já tinha falado disso aqui, do Shift Left Testing, né? Você testar o mais antes possível. Aqui cobrando CI/CD, mas nem vou entrar aqui, porque aqui ele está cobrando uma especificidade do GitLab que estava no edital deles. Mas, mais uma vez, a banca está sabendo fazer questão de DevOps, CI/CD, isso aqui é o que ela me diz, né? SOAP, padrãozão, né? Mas acho que as especificidades do SOAP não faz sentido, mas saber diferenciar o SOAP do REST, acho que faz sentido para vocês. Aqui é uma questão que eu passo sempre nos meus simulados. O REST é formado por 6 constraints, interface uniforme, code on demand, cacheable, arquitetura em camadas, cliente-servidor e tem uma outra que está faltando, tá? É stateless, beleza? E ele está te cobrando qual dessas aqui é essa característica. Eu faço sempre questão disso aqui e caiu no TJDFT, tá? Aqui, lembra que eu falei dos testes, né? Dele falando do teste ponto a ponto, end-to-end, que é você testar desde a interface até bater lá no banco e ir passando pela sua cloud e afins, né? Questãozinha de exists, obviamente, tá? Como eu disse, tem que estar muito preparado para isso. Aí a hosting, essa aqui eu já falei, o JSON eu já falei ali no outro, tá? Olha aqui, ó. Um botão, quando é clicado, exibe a seguinte informação, né? Então, galera, tem que estar preparado esse básico, né? De eventos, botão, get element by ID, manipulação do CSS. Tem que estar preparado para isso aqui. Essa aqui eu já falei, né? Que envolve a criação dos objetos, né? E Oracle, como eu disse lá para vocês, infelizmente, eu acho que vai cair Oracle para vocês, tá? Mas, e olha essa aqui, ó. Como eu disse, a gente tá sempre preparado para o jogo difícil, mas tem que saber jogar o jogo fácil, né? Questãozinha de ETL aqui, ó, né? Ele colocou no a priori aqui, nada a ver, mas era ETL. E olha, questãozinha do OpenShift. No de vocês, só Kubernetes, mas cara, a banca já sabe fazer questão de OpenShift. Por isso que eu tô te falando que esses assuntos de cloud, a banca tá sabendo fazer questão nova, né? E essa aqui é uma questãozinha que, ao meu ver, é nível 2, né? Essa aqui, inclusive, eu já botei até na minha aula. Porque ele te dá o suporte, a confiança, ele te dá os números aqui, você pensa que ele vai vir, mas ele te cobra uma questão bem tranquila. Olha, se tu está fazendo esses algoritmos que envolvem, né, transações em bases relacionais, né, ele nem precisaria ter falado isso aqui.
Maria utilizou qual algoritmo? Isso aqui é uma regra de associação. Então, galera, por isso que eu falei lá no início desse meu vídeo, né? Nível 1, saber que existem. Nível 2, saber os algoritmos. E nível 3, saber como eles funcionam. Vocês precisam estar no nível 3, tá? Questãozinha de COBIT, que não vai cair no de vocês, mas eu deixei selecionado aqui porque está cobrando qual processo está em uma determinada área de governança ou área de gestão. No ITIL vai cair alguma prática. Pode ser que caia alguma prática, tá? Questãozinha de sprint, clássica, clássica, clássica. 27001, como eu disse, tem que estar decorado. 27001, 27002, né? E a discursiva, ó, Spring. A gente não. Acho que é a segunda só questão que a gente fez de Spring. Mas eu vou colocar no simulado de vocês questãozinha de Springs, porque tá no edital específico. E aqui, cobrando justamente Spring e JPA. Então são temas que eu vi que a FGV vem gostando de cobrar. E aqui é o WSAP, né? Caiu na redação específica aqui. E no próximo concurso que a gente vai ver, acho que foi o Cefaz Bahia, cobrando implementações em relação ao Cross Request Forward, né? Então, ó, tem que estar preparado para resolver. Eu não acho que vai cair nesse nível aqui de especificidade para vocês, tá? Mas, ó, cite 2 polimorfismos ocorridos. Acho que ok, você... uma classe está herdando da outra e tal. Ok, você está preparado para resolver isso aqui, tá? Então, ok. TJDFT a gente matou. Qual? Agora você faz a M, né? Você faz a M. Estamos chegando no final aqui já. Tá me dando uma fome já. Gestão de contratos, eu nem falei porque, cara, eu não manjo de gestão de contratos. Mas vamos entrar aqui, olha. Cara, esse concurso da Você Faz a M foi aquele lance, né? A gente tá se preparando para o jogo difícil, mas as questões aqui foram muito fáceis em relação à governança, tá? Descobrindo o que é Plane Poker, qual dessas técnicas é cobrando programação pareada, o que é TDD, essa questão aqui do que é TDD, nossa senhora. Incentiva a construção de um alto número de testes de unidade e eliminar a necessidade de teste de integração. Cara, nossa senhora, essa questão muito, muito básica, né? Qual é a metodologia que tem o para fazer, to do, doing, done, né? Nossa, muito básico. O que o manifesto ágil descreve? As questões de, cara, muito, muito fácil. Olha essa aqui de COBIT, cobrando quais são os objetivos de governança. Avaliar, dirigir, monitorar. É o beabá do COBIT ali. Assim como cobrou o beabá do ITIL aqui. Só que, aliás, mentira. Poderia ter cobrado o beabá do ITIL, só que aqui no ITIL ele já cobrou as práticas. Olha lá. Dentro de ativos, qual é a prática de gerenciamento de ativos, o que ela está fazendo. Então, por isso que eu falei, tem que chegar no nível das práticas, tá? Não basta só aquele beabá do ITIL, SVS, cocriação de valor, cadeia de valor de serviços, componentes, não. Tem que entrar já no nível das práticas aqui, tá? Mas essa Você Faz a M, essa parte de governança foi extremamente fácil. A outra eu não consigo opinar, né? Mas a de governança foi extremamente fácil. Olha lá, o nosso Voice Code voltando, né? Das determinantes, e aí, se ele der as determinantes, o que eu tenho que fazer para isso aqui ser correto, né? Quais são as constraints que eu tenho que definir, né? Toda determinante, no BCNF, toda determinante é uma chave candidata, né? Mais uma vez, ó, o quarto concurso que a gente vê da FGV, quarto concurso que cobra Oracle, né? Então, infelizmente, por isso que eu estou dizendo aqui para vocês, vai cair uma questão de Oracle, tá? E nesse caso aqui do Você Faz a M, caiu em 2 questões. Você faz a M, você faz Minas, né? Aliás, 3, ó. 1, 2, 3. Eu não manjo nada de Oracle, então nem consigo ajudar vocês nisso aqui. Só alertá-los que se você não estudar, você vai perder umas 2 ou 3 questões aí, né? Tipos de índices clusterizados, né, para manter a ordenação, acho que é ok. Até porque na Cefaz Alagoas, que foi CESP, caiu para a área geral diferenciar o índice B3, por exemplo, de um cluster, né? Então, saber diferenciar os tipos de índices. Questão de assinatura e criptografia digital, nem coloco aqui, porque, putz, despenca, né, galera? Propriedades do AES, então entra dentro de criptografia, você saber o AES, RSA, você saber quantas chaves, qual o tamanho dos blocos, né? Como que é o processo do DS, do triplo DS, do AES, do RSA. Acho que é importante você chegar nesse nível aí, tá? Você saber os modos de criptografia. Na CFAPA caiu para você diferenciar o EBS do CBC.
né? Então, você saber diferenciar os modos de criptografia, eu acho que é importante, tá? E olha lá, lembra que eu tinha falado do OAuth, do SML, do JWT, né? Mais uma questãozinha aqui que envolve isso aqui. E lembra que eu tinha falado dos ataques do OWSAP, mas não só saber quais são os ataques, mas como que se protege deles, né? Nesse caso aqui, o uso de tokens para o Cross Request Forward, né? E aqui ele cobrando um ataque de XSS, está fazendo manipulação de DOMs, scripts. Alguns chamavam isso aqui de HTML injection, tá? Questão de BPM, galera, essa aqui eu adorei, porque envolve o clássico, né, de você saber o PSG, os processos primários, processos primários, suporte gerenciais. E aqui ele está falando que é um processo que ajuda, então seria o processo de suporte. Então, questão bem básica, mas tem que levar para a prova. Então, tem que saber os BPMNs, tem que saber o as easy to be, várias questõezinhas recentemente cobrando as easy to be, mas isso aqui é muito básico. Isso aqui é só não pode errar, tá? Essa 67, 68 não pode errar. Tem 30 anos que eu não estudo mais BPM e eu acertei as duas questões. E olha lá, to be de novo aqui, tá? Então você faz a M. Olha, pro nível do concurso, achei o do você faz a M, né, nas questões aqui, que são os meus assuntos que eu domino, achei bem tranquila, tá? Não posso dizer em relação aos da área geral e tal, né? Você faz a M, você faz Bahia. Você faz Bahia, eu já falei, né? Que foi essa parte aqui de discursiva em relação a. Acho que foi o que mais me chamou a atenção, né? Essa discursiva básica, entre aspas, aqui, de assunto básico, tá? Acho que do resto eu não sublinhei nada específico, não. Porque cai o PMBOK, não vai cair pra vocês. Ah, questãozinha de BPM aqui, ó. Esqueci de sublinhar essa aqui. Mas bem muito básico, né? Que é o gate, o evento e a mensagem? Porra. 2022 o cara me cobrando isso para um concurso que você faz, né? Acho que vai cair o nível mais aprofundado para vocês. É aquela questão da que eu mostrei, não sei se foi CGU, né? Que é dar nos gateways e tipo cobrando o que tá rolando em cada um dos gateways, né? E OLAP aqui. Mas esse concurso da Cefaz Bahia, acho que achei muito mais do mesmo. E... Bom, vamos finalizar aqui que eu tô morto com o TJTO, que eu acho que foi o último, né? Foi o último. Então no TJTO, apesar de ter sido uma prova de técnico, o que dá pra gente extrair daqui? Né? Aqui nada, aqui nada, aqui nada. Aqui uma questãozinha de Angular que talvez possa cair uma questãozinha de Vue para vocês. Eu ainda estou duvidando, tá? É uma questãozinha aqui de C Sharp, mas cobrando conceitos de orientação a objeto. Então, apesar de não ter C Sharp no edital de vocês, tem Java. Né? Questãozinha de JavaScript, manipulação, incremento, pós-incremento, manipulando inteiro com string, tá? Aqui então eu estou fazendo uma concatenação, então importante. Aqui uma arrow function, tá? Uma questão, eu não acho que vai cair questãozinha, qual é a parte de dados que não é primitiva. Acho que não vai cair isso aqui em Java para vocês, tá? Mais naquele nível TJDFT, mais no nível da CGU, tá? Mais um código de JavaScript, só que aqui manipulando arrays, né? Para cada elemento do array, ó, usando a função every aqui. Ai, dando sono aqui agora. E Scrum, né? Então, assim, não pode deixar de errar. Um outro operador que fazia tempo que eu não via o FGV cobrando, mas a diferencial Union e Union All. O CESP gosta de cobrar mais essa diferenciação teórica do Union e Union All. Um faz um distinct, outro não, né? Então, eu acho que é importante você levar isso aí para prova, tá? De repente é uma boa, tá? RESTful, então vocês estão vendo aqui que eu vou pegar bastante no conceito de RESTful. E aqui as constraints, ó, cobrando o RI, vou falar sobre stateless, vou entrar nesse assunto aqui com vocês.
Modelo as easy to be, né? Representa o estado atual, porra, básica. E mais um envolvendo o ALF2, lembra? O ALF2, JWT, SAML. Acho que vale a pena entrar nesse nível aí, tá? Lembra lá que eu falei, olha, questão da CGU, JPA, nível punk. Questão de técnico no TJTA, JPA, e aqui é uma questão relativamente tranquila, porque tá cobrando as anotações. Então eu vou entrar nesse nível aqui para vocês. Aqui tava cobrando, salvo engano, o gabarito era @transiente, tá? E uma outra questãozinha que envolve Spring. Então caiu Spring no TJDFT, caiu Spring no TJTO, os dois últimos concursos. Vou colocar um Springão da massa aí para vocês, tá? Nos simulados, beleza? Acho que do TJTO é só isso mesmo, que a redação foi teórica. Beleza? Ufa, finalizamos. Cacete, tô morto. Cara, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa mentoria com vocês. Pô, a gente fez 16 provas aqui. Dei o indicativo do por onde que você deve ir, por onde você deve estudar. Considerem isso aqui a minha aula, tá, para vocês, e deem um feedback se vocês gostaram ou não. Quem não gostou, e pode mandar um feedback no privado aqui. Oh, Rafa, acho que você deveria ter feito isso, acho que você deveria, né, elogios em público e críticas no privado. Então chega no privado, troca uma ideia. Tem muito aluno, isso aqui, quem me deu essa ideia foi um aluno de fazer isso. Rafa, já que você gosta de fazer prova e tal, não sei o que lá, cara, faz todas as últimas provas. Obviamente não tem como a gente resolver, mas acho que o que eu fiz aqui é o máximo que dava para fazer, né? Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela confiança. Valeu, Caneta Preta. E indique isso aqui para os amigos, porque meu filho nasce agora e eu preciso pagar o leite deles, né? E vocês vão ser ricos, vocês vão estar ganhando 25 mil inicial, né? Então ajudem o querido professor aqui, beleza? Grande abraço, até mais, falou.